Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, tá bom? Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar hoje o estudo aí dos conceitos da segunda semana do PET 2 e também fazendo a correção da segunda semana, tá bom? Quaisquer dúvidas durante a explicação, vocês podem me interromper, tá? E eu faço as intervenções necessárias. Vou compartilhar aqui a minha tela. Áudio tá bom? A imagem tá, estão me vendo aí? A tela, tá tudo ok? Tá ok. Beleza. Sexto ano, então vamos lá. Professor, nós não vai fazer as outras que a gente não fez? Aquelas lá eu ainda vou explicar os conceitos, depois eu vou apanhar todas de uma vez só, entendeu? Entendi. Beleza. Vocês estão vendo a tela como um todo? Só tá assim, correção segunda semana, PET 3, tá normal? Sim. Ah, beleza. Peraí. Tá dando problema aqui na minha tela. Beleza, então vamos começar. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu permitir a entrada aqui, ó. Pessoal, então vamos lá. Posso começar? Tá tudo ok? O áudio, estão vendo o meu slide aí certinho? Pode começar. Beleza, então vamos lá. Pessoal, então nós vamos começar a correção da segunda semana, tá bom? Nós estamos no PET 3, aí, terceiro bimestre, Escola Coronel José Cândido, eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática, ok? Pessoal, então vamos dar início ao estudo, né, de uns números fundamentais aí, né, do nosso dia a dia. Então, na matemática, aqui eu escrevi termos, mas é temos, tá? Temos vários conjuntos numéricos e até o momento estávamos acostumados a realizar operações apenas com números inteiros. Números inteiros, pessoal, são aqueles que nós não temos parte decimal, né? Por exemplo, o 12, o 25, o 100, o 1580, todos esses números são chamados de números inteiros. Só que nós sabemos que grande parte das medidas que efetuamos, tá bom? Apresenta aqueles famosos números quebrados. Não é o certo de se falar, tá bom? Mas aí no dia a dia a gente escuta esse termo, né? Números quebrados. Então, números que não são formados apenas por partes inteiras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente mede, por exemplo, quando você vai ao médico e confere a sua temperatura, aquela temperatura dificilmente vai ser de exatamente 35 graus ou exatamente 36 graus. Vão ser, por exemplo, 36, alguma coisa, certo? O áudio está muito baixo. Tá baixo, pessoal? O meu tá normal. Pra mim também. Às vezes, mano, que é o seu celular que está, põe mais alto aí. Que a saída que eu testei tá ok. Então, por exemplo, quando vocês vão ao supermercado, uma bolacha, dificilmente a bolacha custa exatamente R$ 2 ou exatamente R$ 3. Vai ser R$ 2,99 ou R$ 2,95 ou R$ 3,10. Então vai ser um número que vai ser composto de algarismos e vai ter uma vírgula ali.
né? Esse número é chamado de número decimal. Então, é nesse número que nós vamos concentrar agora o nosso estudo, certo? Então, vamos entender a estrutura desses números. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, são exemplos de números que não são inteiros, tá bom? O 1,35, o 40,351, o menos 2,18. Guilherme, o que é esse menos? Galera, isso aqui é um número negativo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre números que têm essa característica, né? Números negativos. O 125,17, que você poderia considerar, por exemplo, como R$ 125,17. E aí o 0,3 e o menos 5,004. São todos exemplos de números que não são inteiros. Então perceba que todos esses números têm a composição, tem dentro, né, da sua composição uma vírgula. Mas o que essa vírgula faz, né? O que ela representa para a gente ali dentro? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, vamos então analisar a estrutura, tá? Estrutura é a composição desses números. Deixa eu mudar aqui que não foi a cor da tinta. Aí. Vamos analisar a estrutura desses números, tá bom, galera? Aí, foi. Então vamos lá. Por exemplo, o 12,125. Galera, perceba que essa vírgula aqui que eu estou destacando, ó, ela vai separar a parte inteira da parte decimal do número. Então observa aqui, à esquerda da vírgula, denominamos parte inteira do número. Então, esse número, ele tem, a gente lê ele, né, a parte inteira, como sendo o inteiro 12. Agora, à direita da vírgula, nós denominamos parte decimal do número, tá bom, galera? Então, à esquerda da vírgula é a parte inteira e à direita da vírgula nós temos a parte decimal. Até aqui alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Beleza. Galera, então como é que nós vamos ler esse número? Esse número, ele é lido da seguinte forma: 12 inteiros e 125... perdão. 12 inteiros e 125 milésimos, tá bom? Mas, Guilherme, por que milésimos? Porque após a vírgula nós temos 3 algarismos, ó, nós temos o 1, o 2 e o 5, que em teoria forma 125, mas está na parte decimal. Por isso que nós falamos 125 milésimos. Então, esse nome, vocês já devem ter escutado outros, como décimos, centésimos. Ele está relacionado com o número de casas que vem após a vírgula. Lembrando que a esquerda da vírgula é a parte inteira, a direita da vírgula é a parte decimal. Então, é o que nós vamos falar agora, nomenclatura, né? O nome que nós atribuímos de acordo com o número de casas decimais. Então, vamos lá, galera, olha esse esquema. Então, olha só, a vírgula está aqui, ó. Pega esse número, bom? À esquerda da vírgula, a gente tem a parte inteira, concorda? No caso, 1.234. Ó, isso tudo aqui é a parte inteira do número. 1.234 inteiros. Após a vírgula, nós temos a parte decimal, tá bom? É o que está escrito nessas flechas aqui. Galera, olha a diferença do ponto e da vírgula. A vírgula, ela vai ser um separador das casas, né, de maior valor, no caso milhar, milhão, bilhão e assim por diante. Agora a vírgula, ela vai ser justamente a separação da parte inteira da parte decimal. No caso, a parte inteira seria essa parte da esquerda e a parte decimal, essa parte da direita. E olha a nomenclatura, o nome, galera. Se vem só uma casa após a vírgula, no caso, se só tivesse o 5, a gente lê como décimos. Se tem duas casas após a vírgula, por exemplo, o 5 e o 6, a gente lê como centésimos. E se tem 3 casas após a vírgula, a gente lê como milésimos. Por isso que na opção anterior, né, no slide anterior, a gente leu como 125 milésimos. 3 casas após a vírgula, a gente lê milésimos. Então, galera, vamos lá. A partir do esquema acima, né, esse esqueminha aqui que eu estou mostrando, essa tabelinha, vamos ler os números. Vamos lá. Primeiro deles, 54,32. Como é que a gente lê esse número? 54 inteiros, por quê? Olha a parte da esquerda, é a parte inteira.
54 inteiros e 32 centésimos. Ó, duas casas após a vírgula, a gente lê como centésimos. Aqui tá indicando aqui a flecha, ó. Centésimos, até duas casas. Próximo número. Perceba que eu tenho 125 inteiros e depois eu tenho 1. Como esse 1 está formando duas casas, né? O 0 e 1, duas casas eu penso nos centésimos. Então, 125 inteiros e 1 centésimo. Próximo, ó, eu só tenho 1 aqui na parte inteira, eu só tenho a unidade. Então, 1 inteiro e, vamos lá, depois vem 896. Eu escrevo 896, só que, ó, 3 casas está ligado ao milésimos, tá bom? Depois, quanto eu tenho na parte inteira? 46. Então, 46 inteiros, depois vem o 355. E 355, como formam 3 casas, né, 3 algarismos, eu coloco milésimos. E por último, pessoal, perceba que aqui a parte inteira ela é um pouquinho maior, né? Eu tenho 1524 inteiros, ó. 1.000, né? Eu só tenho 1.524 inteiros. Agora eu começo a parte decimal. A parte decimal eu só tenho 14, são 2 algarismos. E 14 centésimos. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar. Posso continuar? Beleza. Então, galera, vamos lá. Vamos falar agora sobre as operações de soma, subtração e multiplicação com esses números decimais. Da mesma forma que eu consigo fazer soma, subtração, multiplicação e divisão com os números inteiros, eu vou estender essas operações para esses números com vírgula, esses números decimais, tá bom? Então vamos falar como eu faço inicialmente somas e subtrações com esses números que têm vírgula. Então nessas operações devemos respeitar as respectivas casas dos números envolvidos. Ou seja, colocar o algarismo embaixo de algarismo, respeitando essa posição. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Da mesma forma que eu faço isso na parte inteira do número, eu faço na decimal. Então, eu vou colocar a primeira casa, o décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de centésimo e assim por diante. Então, ó, sempre armando a operação de modo a colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, esse ponto é importante, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Se faltarem casas, completamos com 0. Então, por exemplo, olha só, eu quero efetuar essa soma. Ora, se eu for armar essa continha, eu tenho que respeitar as respectivas casas dos números. Então, observa, galera. Vou dar a cor aqui. Eu tenho nesse primeiro número 148 inteiros, tá bom? E no segundo número eu tenho 35 inteiros. Então, eu vou posicionar esses números primeiro. Então, foi o que eu fiz, ó. Coloquei vírgula embaixo de vírgula, observa. Então, eu posicionei 148 e 35. Olha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como, ó, não tem a centena, eu venho completo com 0. Depois, ó, primeira casa decimal, que é o décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, e o milésimo aqui não tem nada, então eu completo com 0, certo? A partir do momento que eu armei essa conta, eu posso efetuar a soma. Então, vou fazer essa continha. Aqui, galera, é o mesmo esquema, né? Eu vou somando os respectivos algarismos. 0 mais 4, 0. 7 mais 5 dá 12. Põe o 2, sobe 1, tá bom? E 1 mais 9 dá 10. Põe o 0 e vou subir 1. Galera, olha só. Eu cheguei num ponto em que as 3 casas decimais já foram formadas. Não esqueça, nesse momento, ó, você abaixar a vírgula, tá bom? Fechou a primeira parte, já abaixo a vírgula. Continuo. 8 mais 5 dá 13, mais 1, 14. Ponho 4 e vou subir o 1. 4 mais 3 dá 7, mais 1, 8. E 1 mais 0 dá 1. Resultado final,
184,20, são 3 algarismos, eu leio como 184 inteiros e 20 milésimos, ok? Entenderam, pessoal? Alguém tem alguma pergunta nessa operação? Ficou claro o que eu fiz? Ficou claro. Charles, pessoal? Posso continuar? Pode. Beleza. Então vamos falar agora da multiplicação, certo? Galera, já na multiplicação, a nossa ideia, né, para realizar essa multiplicação vai ser um pouquinho diferente. Então, ó, nessa operação, devemos por um momento esquecer as vírgulas, tá bom? Esquecer e multiplicar os inteiros formados. Como assim, Guilherme? Eu vou te explicar no exemplo. No resultado, né, no resultado desse primeiro passo, descontaremos as vírgulas que foram desconsideradas. Então, Guilherme, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tiver uma multiplicação envolvendo números com vírgula, eu vou esquecer as vírgulas e multiplicar os números que eu vou obter. Isso mesmo. Só que o resultado vai ser mentiroso, porque eu, de certa forma, considerei uma outra multiplicação. Então, no final, nós vamos precisar fazer um ajuste no que eu desconsiderei. Então, vamos com um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular, pessoal, ó, 12,2, esse asterisco é a multiplicação, tá? Então, 12,2 vezes 2,5. Eu tomei um outro exemplo aqui também, ó. O 18,1 vezes o 3,45. Então, olha só, galera, como eu faço essa operação. O que ele fala no primeiro passo? Isso aqui eu vou chamar de primeiro passo, ó. Primeiro passo. Eu vou esquecer as vírgulas e multiplicar os inteiros obtidos. Galera, vocês concordam comigo? Se eu esquecer as vírgulas aqui, ó, esse número vira 122 e esse número vira 25. Vocês concordam comigo? Esquece a vírgula. 1, 2, 2 dá 122. Esquece a vírgula. 2 e 5 dá 25. Até aqui tudo bem? Agora, eu vou efetuar essa multiplicação dessa forma. Então, eu vou multiplicar o 25 pelo 122. Vamos fazer. 5 vezes 2 dá 10, põe o 0, sobe 1. 5 vezes 2 dá 10 mais 1, 11, põe o 1, sobe 1. E 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Parou aqui? Não, ainda preciso multiplicar pelo 2. Vou vir aqui por um mais, tá bom? Ou 0, tem um pessoal que põe 0, não tem problema. Então, vamos lá. Vou apagar aqueles de cima ali, tá bom? Para não me atrapalhar quando eu for multiplicar pelo 2. Vou multiplicar pelo 2 agora. 2 vezes 2 dá 4, né? Multiplicando pelo 2. 2 vezes 2 dá 4 de novo. E 2 vezes 1 dá 2. Agora eu posso somar todo mundo, ok? Vou pôr de outra cor. Então, esse é o nosso resultado. 0 mais 0 dá 0. 1 mais 4 dá 5. 6 mais 4 dá 10. Põe o 0, sobe 1. E 1 mais 2 dá 3. Ah, Guilherme, o resultado deu 3.050? Não, pessoal, não deu. Porque eu ainda tenho que descontar as vírgulas. Vocês concordam comigo que a multiplicação era de 12,2 vezes 2,5? Eu pergunto para vocês o seguinte: quantas casas decimais o primeiro número tem? Quantas casas após a vírgula esse primeiro número tem, galera? Vocês concordam que tem uma casa após a vírgula? Só o 2? E esse outro número, 2,5? Quantas casas após a vírgula ele tem? Ó, só o 5. Também uma casa após a vírgula. Então, pessoal, no resultado, eu vou sempre descontar a soma desse número de casas. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, ó, descontando duas casas, primeira casa, segunda casa. Eu venho e ponho uma vírgula. Então, o resultado dessa multiplicação, pessoal, é igual a, não é 3.000, é igual a 30 unidades
e 50 centésimos. Duas casas eu leio como centésimos. Deixa eu pegar aqui a borracha. Deixa mais bonitinho aqui. Então, resultado final, 30,50. Mesmo esquema do outro, pessoal. Ó. Se eu desconsiderar as vírgulas, esse número aqui ó, fica igual a 181, que eu leio como 181. O outro, se eu esquecer a vírgula, vai ficar 345. Afinal, 3, 4 e 5. Agora eu efetuo a multiplicação pelo 1. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 3 dá 3. Vou passar para o próximo algarismo, por isso eu vou mudar de cor. Então, ó, vem aqui e coloco um mais. E agora eu vou passar a multiplicar pelo 8. 8 vezes 5 dá 40, põe o 0, sobe 4. 8 vezes 4 dá 32, mais 4, 36, põe o 6, sobe 3. E 8 vezes 3 dá 24, mais 3, 27. Tá? Só que ainda falta multiplicar pelo 1. Não posso esquecer de passar para o próximo algarismo. Então, agora eu vou multiplicar pelo 1. Só que na hora que for multiplicar pelo 1, eu vou colocar um mais aqui e outro mais aqui. Já são duas casas, né? 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 3 dá 3. Fechou aí. Agora eu vou efetuar a soma, beleza? Vamos lá. 5 mais 0 dá 5. 4 mais 0 dá 4. 3 mais 6 dá 9. Mais 5, 14. Põe o 4, sobe 1. 7 mais 4 vai dar 11, mais 1, 12. Põe o 2, sobe 1. E 3 mais 2 é 5, mais 1, 6. Guilherme, o resultado final deu isso? Não, pessoal. Eu ainda tenho que desconsiderar, eu tenho que descontar algumas casas. Então, a multiplicação era 18,1 vezes 3,45. Agora eu vou observar o número de casas após a vírgula para poder fazer o ajuste. Esse número eu tenho uma casa após a vírgula, vocês concordam? É só o 1. E aqui eu tenho ó, duas casas após a vírgula. Sendo assim, pessoal, 1 mais 2 dá 3. Então eu vou descontar 3 casas aqui nesse número. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, vírgula aqui. Resultado final, 62,445 milésimos. Certo, pessoal? Dessas operações, tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso passar para a correção dos exercícios? Passar. Alguém falou alguma coisa no chat. Vou dar uma olhada aqui. Qual página? Pessoal, confirma a página do PET aí para mim. 29. 29. Então, pessoal, vamos começar essa correção parcial desses exercícios. Então, o que ele trouxe nessas primeiras atividades? A primeira delas fala o seguinte: escreva como se lê esses números. Então, eu preciso escrever, né, como eu leio esse número, como eu vou ler esse, como eu vou ler esse. Galera, como eu falei, olha para a parte à esquerda da vírgula, você tem a parte inteira, à direita você tem a parte decimal. Então, ó, parte inteira, parte decimal. Então, vamos lá. Como é que eu leio o primeiro número? 0 inteiros, afinal tem o 0 ali na parte inteira, e 42 centésimos. 42, 2 algarismos, por isso centésimos. Próximo, à esquerda da vírgula eu tenho 7, ou seja, 7 inteiros, e depois 61, que é a direita, só que 61 é a parte decimal.
por isso 61 centésimos, 2 algarismos. Depois, galera, à esquerda eu tenho 0 inteiros, concorda comigo? Não tem nada ali. E depois eu tenho 0,92, ou seja, eu vou ler como 92 milésimos, ó, 3 algarismos após a vírgula, 0,92. Por isso, 3 algarismos eu leio como milésimos. Então, 0 inteiros e 92 milésimos. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém não entendeu? Quer que eu volte a algum ponto? Pera aí, professor, que eu tô acabando de escrever, corrigindo aqui. Tranquilo. Ficou claro, Nayane? Ficou? Fechou. Posso continuar? Pode. Então. Depois, pessoal, na 3, ele pede para a gente efetuar algumas operações, tá bom? No caso, as 3 primeiras operações correspondem a somas ou subtrações, e depois ele trata das multiplicações. Então, vamos começar, pessoal, com as operações iniciais, né? Essa aqui é a A, B, C e D. Eu vou fazer em uma folha, professor. Tranquilo. Então, observa como eu armei as continhas, pessoal. Coloquei vírgula embaixo de vírgula e coloquei as respectivas casas embaixo, né, das casas. Então, por exemplo, a primeira casa decimal embaixo da primeira casa, a segunda não tem nada, eu completo com 0, a terceira não tem nada, eu completo com 0, certo? Da mesma forma, aqui na dezena eu não tem nada, eu completo com 0. E agora eu posso efetuar a soma, ó. 0 mais 3 dá 3, 0 mais 4 dá 4 e 4 mais 8 dá 12, tá bom? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Não, não dá certo, não. Pronto. Beleza. É, 4 mais 8 dá 12, ponho 2 e vou subir 1. Só que aqui nesse ponto, ó, eu já vou abaixar a vírgula, tá bom? Vou colocar a vírgula aqui embaixo. 5 mais 1 dá 6, mais 1, 7, e 2 mais 0 dá 2. Resultado final, 27 inteiros e 243 milésimos. Tudo bem? Próximo número, a mesma coisa. Vírgula embaixo de vírgula, coloquei as respectivas casas e onde não tem nada eu completo com 0, tá bom? Então vamos lá. 1 mais 0 dá 1, 9 mais 5 dá 14, ponho 4, sobe 1. 8 mais 3 vai dar 11, mais 1, 12. Ponho 2 e vou subir 1. Só que aqui, ó, vou abaixar a vírgula. Chegou o momento. 5 mais 0 dá 5, mais 1, 6. 4 mais 0 dá 4. Resultado final, 46 inteiros e 241 milésimos, né? 3 algarismos eu leio como milésimos. Galera, a operação da C, ela é um pouquinho engraçada, porque eu tenho 6, que é um número inteiro, menos 3,579 milésimos. Então, olha só, eu posicionei o 6
com a parte inteira do outro número, que no caso é o 3, concorda? E aqui, ó, e aí, Guilherme, como é que eu faço para continuar, para colocar números aqui, algarismos, para relacionar com 5, com 7, com 9? Ora, pessoal, o que vocês vão pensar ali? Todo número inteiro, você pode considerar a parte decimal dele como zero, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui para enxergar as outras casas? Eu vou imaginar que o 6 é a mesma coisa que 6,0, 0 e 0. Não estou fazendo nada, eu não transformei o 6 em decimal. Eu apenas estou completando as casas para realizar a operação. Agora sim, ó, 0 mais 9 dá 9, 0 mais 7 dá 7 e 0 mais 5 dá 5. E agora, ó, abaixo a vírgula, 6 menos... perdão, estou fazendo soma. A operação é de subtração. Que a gente fez soma nos dois iniciais, né? Deixa eu apagar aqui, pessoal. Aqui vai ter um detalhezinho. Vai ter que pedir emprestado. Isso mesmo, ó. Vamos lá. Perfeito, né? Não vou ter que pedir emprestado. A operação é de subtração, tá bom, pessoal? Eu tinha esquecido. Vamos lá. De 0, eu vou tirar 9. Não posso. Então, em teoria, eu pegaria nessa casa emprestado. Mas, ó, é 0. Então, eu tenho que pegar emprestado com a próxima. Ó, é 0 também. Então, vai me restar apenas o 6, que eu vou cortar. Vai ficar 5, tá bom? E agora eu vou começar a distribuir esses valores aqui para os meus... as minhas casas que estão zeradas, né? Então, olha só. Ficou 5, foi 1. Só que quem precisa é aqui a unidade. Então, eu vou cortar aqui, vai ficar 9, vou emprestar 1 para cá. Só que, ó, quem precisa é a última. Então, eu vou cortar, vai ficar 9, vai 1. 10. 10 menos 9, 1. 9 menos 7 dá 2. E 9 menos 5 dá 4, certo? Ó, eu estava lendo aqui nas casas que sobraram. Bom? Então, baixei a vírgula, 5 menos 3 dá 2. Então, resultado, 2 inteiros e 421 100 milésimos, tá bom? 100 seria 2 casas, mas eu tenho 3 após a vírgula. E por último, pessoal, também tem uma subtração, tá bom? Aí tá a soma, ó. Mas aqui, ó, é subtração, tá bom? Olha lá, é 50,2 menos 5,379 milésimos. Então, vou expandir aqui agora. Beleza. Então, agora eu posso fazer essa operação. Posicionei as respectivas casas, onde não tem nada, eu completo com 0, tá bom? Então, vou começar a fazer essa operação. Olha só, de 0 eu não posso tirar 9, pegaria emprestado com a dezena, mas está zerado, então vou pegar com a centena. Corto, fica 1, vai 1, que gera o 10, só que eu corto, fica 9 e vai 1, né? Que era a unidade que precisava. Então, 10 menos 9 dá 1, 9 menos 7 vai dar 2. De 1 eu não posso tirar o 3, vou pegar emprestado com a primeira unidade aqui na parte inteira. Mas, ó, tá zerado, não posso. Então, eu vou cortar o 5, fica 4, vai 1, né? Só que quem precisa é o próximo, vou cortar, vai ficar 9 e passo 1, que eu vou ler como 11. Tá bom? Então, a centena, a primeira casa decimal agora, perdão, ela tem o 11. Então, 11 menos 3, pessoal, 8. Ó, baixo a vírgula. 9 menos 5 dá 4. E aqui, ó, 4 menos 0, que está zerado, dá 4. Então, resultado final, pessoal, 44 inteiros e 821 milésimos. Tudo bem, galera? Quer que eu dou um tempinho para vocês anotarem? Professor, sua tela ficou pequena agora? Ficou pequena? Peraí, deixa eu ver aqui.
Aí agora melhorou. Tirou. Melhorou agora? Tá me vendo? Pessoal, alguém tem Tô. alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Beleza. Expandiu, Nayane? Tá tudo ok agora? Tá, agora dá pra ver. Ok. Então, pessoal, vamos continuar agora com as multiplicações, ok? Ainda falta a gente determinar aquelas multiplicações. Fazer de vermelho agora. Então, olha só. Nessa multiplicação, pessoal, eu vou esquecer as vírgulas. Se eu esquecer, eu vou obter o número. Em teoria, 12.467 e o outro eu vou obter o 15, certo? Só que eu vou efetuar essa multiplicação e depois descontar as casas que as vírgulas que eu desconsiderei. Eu preciso fazer um ajuste, tá bom? Não se esqueçam disso. Sempre que a gente fazer a multiplicação dessa forma, depois a gente vem com um ajuste. Então, vamos lá. 5 vezes 7 dá 35, põe o 5. Vou começar pelo 5, tá bom? E sobe 3. 5 vezes 6 dá 30, mais 3, 33. Põe o 3, sobe 3. 5 vezes 4 dá 20, mais 3, 23. Põe o 3, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 12. Põe o 2, sobe 1. E 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6, beleza? Bom, mas a gente agora vai passar para o próximo algarismo, no caso o 1, beleza? Eu venho aqui e ponho mais. 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Agora eu vou efetuar a soma e depois desconsiderar considerar as vírgulas que eu ignorei. Então, aqui dá 5, 3 mais 7 dá 10, põe o 0, sobe 1. 3 mais 6, 9 mais 1, 10, põe o 0, sobe 1. Aqui dá 6 mais 1, 7. Aqui dá 8 e aqui dá 1. Agora observa lá em cima, galera. Esse número tinha 3 casas após a vírgula. Esse número tinha uma casa após a vírgula. Então, no total, vou descontar quantas casas? 4 ou 3 ou 1? Galera, quantas casas eu vou descontar? Vou descontar 4, concorda? É a soma, ó. 3 mais 1 dá 4. 4 casas eu vou descontar. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Venho aqui e ponho a vírgula. Então, resultado final, 18 inteiros e os algarismos em seguida, né? Aqui, pessoal, a gente vai passar dos milésimos, né? São 4 casas decimais. Então, a gente vai expressar esse número dessa forma, 18,7005, fechou? Próximo, galera, mesmo esquema. Se eu esquecer a vírgula, olha só, eu vou pensar nos algarismos 4, 8, 2 e 2 e vezes 8. Então, vou efetuar essa multiplicação. 8 vezes 2 dá 16, põe o 6, sobe 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Põe o 7, sobe 1. 8 vezes 8, 64, mais 1, 65. Põe o 5, sobe 6. E 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. Esse é o resultado final, Guilherme? Não, porque lá em cima, ó, esse cara eu tenho uma casa após a vírgula e esse cara, ó, não tem vírgula. Então são 0 casas após a vírgula dele, né? Então, quantas casas eu preciso descontar ali dentro? 1 mais 0 dá 1. Vou descontar uma casa desse número final. Então, se eu fizer isso, pessoal, uma casa dá apenas o 6. Eu venho e ponho vírgula aqui. Resultado final, 3.857 inteiros e 6 décimos. Beleza? Próximo. Desconsiderei as vírgulas, então eu obtive 3 casas depois dessa vírgula e 3 casas depois dessa vírgula. Depois eu vou ter que descontar no total 6 casas.
Então, esquecendo as vírgulas, eu obtenho 4 aqui e 5, 5, 19 de lá. Vou fazer a multiplicação. 4, né? 4 vezes 9, 36. Põe 6, sobe 3. 4 vezes 1 dá 4. Mais 3, 7. 4 vezes 5 dá 20. Põe o 0, sobe 2. E 4 vezes 5 vai dar 20. Mais 2, 22. Resultado final, Guilherme? Não, tem que descontar as minhas casas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar de roxo. Ora, 3 casas de um número, 3 casas de outro, eu tenho que descontar 6 casas, pessoal. Então, vamos lá. Vamos contar. Uma, 2, 3, 4, 5. E agora, Guilherme, teria que descontar mais uma casa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou considerar 2 zeros aqui, ó, que antes não existiam. Porque a sexta vai estar aqui e a vírgula vem em seguida. Então, ó, descontei 6 casas. Resultado final, olha como deu um número pequenininho, pessoal. 0 inteiros, né? E depois vem os algarismos. 0,22076. É um número bem, né? Considerado aí bem baixo. Ok? E por último, pessoal, 69,9 vezes 2,7. Ó, uma casa após a vírgula e aqui eu tenho uma casa após a vírgula. Então, no final, vou ter que descontar a soma que dá 2 casas. Só que na hora da multiplicação, eu penso como sendo número sem vírgula. Então, 2 e 7, 27 e 699, 699. Vamos fazer. 7, começando pelo 7. 7 vezes 9 dá 63, põe o 3, sobe 6. 7 vezes 9 dá 63. Mais 6, 69. Põe o 9, sobe o 6. E 7 vezes 6, 42, mais 6, 48. Certo. Agora eu vou passar a multiplicar pelo 2. Só que para passar para o 2, eu venho e ponho um mais aqui embaixo. Então, 2 vezes 9 dá 18. Põe o 8, sobe 1. Vou pôr 1 aqui em cima, né? 2 vezes 9 dá 18, mais 1, 19. Põe o 9, sobe 1. E 2 vezes 6 dá 12, mais 1, 13. Agora, eu posso efetuar essa multiplicação. 3 mais 0 dá 3. 9 mais 8 vai dar 17. Põe o 7, sobe 1. 8 mais 9 dá 17, mais 1, 18. Põe o 8, sobe 1. 4 mais 3, 7 mais 1, 8. E por último, eu baixo o 1. E aí, Guilherme, quantas vírgulas mesmo? Ó, uma desse número, uma desse número. Tem que descontar 2 casas. Então, 1, 2, vírgula aqui. Resultado final, 188 inteiros e 73. Nossa, esse 3 ficou meio puxado, mas deu certo. E 73 centésimos. Centésimo. Alguém quer que eu vote algum ponto? Ficou claro? Ficou claro. E por último, pessoal, na 4 é um exercício mais prático, né? Porque, ó, fala o seguinte, ele mostra, né? Na prática, para multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000, ou por qualquer número que seja formado, né, na base 10, e assim por diante, deslocamos a vírgula para a direita, respectivamente, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, o que ele está falando? Se eu multiplico por 10, basta deslocar basta deslocar a vírgula do número uma casa para a direita. Se eu multiplicar por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas à direita. Por 1000, 3 casas, que equivale ao número de zeros, pessoal. Um zero. 2, 2 zeros. 3, 3 zeros. E assim por diante. Então, ele deu um exemplo. 2, se eu quero multiplicar 2,24 por 10, em vez de fazer esse processo que eu fiz aqui em cima, que é mais demorado,
Eu posso deslocar essa vírgula aqui uma casa para a direita. No caso, ó, o resultado 22,4. Mas isso só dá certo quando um dos fatores da multiplicação é 10 ou 100 ou 1000, tá bom? Tem que ser uma base que tem apenas o número 10. Então, ó, essa vírgula ela deslocou uma casa para a direita, parou aqui, ó. Quando eu multipliquei por 100, ó, essa vírgula ela vai deslocar duas casas para a direita. Então, a primeira casa vem aqui, a segunda casa aqui. Então, ela fica aqui no meio entre o 6 e o 2. Por isso, resultado final, 226,2. Então, o que ele quer que a gente faça é isso aí, pessoal. Então, vamos procurar usar o mesmo processo. Ora, se eu estou multiplicando por 10, multiplicar por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita, tá bom? Então, a vírgula está aqui. Uma casa para a direita, ela vai parar nesse ponto. Então, resultado da operação, 234,5. Tá vendo que onde a vírgula estava, ó, eu cancelo, eu desconsidero. Se eu estou multiplicando por 100, essa vírgula vai correr duas casas para a direita. Então, vamos lá. A primeira casa viria aqui, a segunda casa aqui. Então, coloco a vírgula aqui e anulo onde ela estava. Então, resultado final, 4, 3, 5, estou copiando os algarismos, 6, 7, 6, vem a vírgula e depois 76. Então, ó, aqui eu ponho um ponto, né? Ó, 435.676 inteiros e 76 centésimos. E por último, pessoal, ó, multiplicação por 1000. Então, eu vou correr essa vírgula 3 casas para a direita. Aqui, ó, eram 2 casas, eu não coloquei. Então, 3 casas para a direita. Eu penso 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Então, resultado final, anulando onde a primeira estava, vou copiar os algarismos. E vocês vão perceber que o resultado final vai ser um número inteiro, porque depois da vírgula vai ter só um zero. Então, quando a parte decimal ela é nula, que é esse caso aqui, ó, tem o zero após a vírgula, eu posso considerar apenas a parte inteira. Então, o resultado dessa operação é igual a 23.456 inteiros. Ele perdeu, né, a parte decimal dele. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Pessoal, então era isso, tá bom? A aula de hoje são esses conceitos de operações. Eu não considerei o exercício 2, porque eu achei ele tem uma dificuldade diferenciada, né? Então, para não confundir vocês, eu vou deixar ele em off por um momento, tá bom? E estou abrindo agora para dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu volte algum ponto? Ficou claro as operações que nós fizemos? Ficou claro? Charles, Vanessa, Rafa, alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Pessoal? Pessoal, então, ó, a aula vai estar disponível no YouTube, tá bom? Depois eu vou estar fazendo a postagem desse vídeo lá no nosso canal, divulgando no grupo, tá bom? Essa semana eu ainda quero fazer a correção da terceira semana. Provavelmente nós teremos uma aula amanhã ou na quinta-feira. Amanhã eu vou montar a aula, então provavelmente vai ser na quinta-feira. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Pode mandar mensagem, pode tirar foto das dúvidas que surgirem aí durante as soluções dos exercícios. E por hoje é isso, galera. Muito obrigado pela participação e até a próxima, beleza? Até a próxima. Obrigado. Tchau, até a próxima.